Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais um Puro Up to Date, evento mensal do Programa de Educação Continuada da SBU Pernambuco. Eu gostaria de agradecer às Telas por apoiar esse evento. A Stella é uma empresa que vem apoiando a SBU constantemente, continuamente, desde o ano passado, tá, na nossa gestão. Tá? Também queria agradecer aos participantes do evento, tá? A doutora Andrea Lopes, o doutor Vladimir Pinheiro. E agora eu vou passar a palavra ao doutor Renan Eboli. O doutor Renan vai ser o moderador desse evento. O doutor Renan é doutor pela Faculdade de Medicina da USP, tá? E ele vai apresentar os participantes e conduzir a reunião clínica. Tá? Renan, obrigado pela participação. Agora é com você. Vou liberar. Ok. Moacir, muito obrigado. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem de saúde, né, nesse processo de pandemia que vem mudando a nossa realidade. Me chamo Renan Eboli, sou urologista e é um grande prazer recebê-los para esse nosso web meeting de hoje, né? Esse evento foi criado com o objetivo de trazer ao urologista mais informações sobre a condução de tumor de próstata avançado, né? Nos últimos anos, sem dúvida, surgiram grandes avanços nos cuidados desse tipo de doente, com esse cenário específico de um tumor ou metastático, ou não metastático, castração resistente, e a Sociedade Brasileira de Urologia, especificamente a Seccional Pernambuco, acredita muito na importância do papel ativo do urologista na condução multidisciplinar dessa complexa patologia. Eu gostaria, em público, de agradecer ao convite do Dr. Moacir Cavalcante, presidente da Seccional Pernambuco, da Sociedade Brasileira de Urologia, que vem, sem dúvida, desenvolvendo um excelente trabalho em sua gestão, com foco no ensino, na educação continuada, de todos os urologistas pernambucanos do Norte e Nordeste, assim como também agradecer às telas pelo suporte contínuo às nossas atividades, né? Bom, eu gostaria de convidar a participar também do evento, como debatedores, a doutora Andrea Lopes, que é médica oncologista do Instituto de Medicina Integral de Pernambuco, docente da Faculdade Pernambucana de Saúde, assim como membro da LACOG, e o doutor Vladimir Pinheiro, que é coordenador de uro-oncologia da Santa Casa de Fortaleza. A dinâmica do evento se dará da seguinte forma: teremos inicialmente uma aula expositiva por doutora Andrea, com cerca de 20 a 30 minutos, com o principal objetivo de discutir a condução desse perfil de paciente nesse cenário, né, com câncer de próstata avançado. Em seguida, partimos para uma discussão de um caso clínico, com paciente com câncer de próstata metastático de novo, ou seja, recentemente diagnosticado, e com avaliação das condutas pelos panelistas. Então, espero que todos participem e que curtam bastante nossa discussão. Doutora Andrea, fique à vontade, por favor. Então, acho que o áudio, Moacir, para liberar para ela. Liberando. Vai ter que aceitar lá. Um grande prazer com vocês, entendendo que só através da educação continuada realmente nós podemos construir conhecimento para um local consolidado de uma maneira cada vez mais. Renan, pela parceria, pelo convite e oportunidade de participar desse evento. Gratidão também às telas, na figura aqui de Juliana e Fernanda. Eu, André Lopes, como o Renan falou, sou oncologista clínica e hoje vou debater um pouco, apresentar uma aula expositiva curta, para só garantir realmente que alguns conceitos se consolidem.
Eu vou compartilhar aqui a apresentação, aí vocês me dizem se está tudo certo, se estão visualizando. Ok. Dá para ver direitinho? Ok, né? Ok. Então, o objetivo é entender como que a gente pode garantir o benefício desses novos antiandrogênicos, esses antiandrogênicos de nova geração, pesando os efeitos colaterais deles e manejando para que o paciente não tenha realmente grandes efeitos nocivos, que todo medicamento traz efeitos nocivos, e se beneficie apenas dos bons efeitos. Minha declaração de conflito, essa apresentação. Então, eu vou rememorar um pouco, vamos revisitar alguns artigos de quando surgiu a castração e se tornou o tratamento padrão do câncer de próstata avançado. Entender quais são os efeitos adversos da privação de androgênio, que são diretamente proporcionais à duração e à intensidade, independente de você usar ou não antiandrogênicos. Entender esse novo cenário, que é o câncer de próstata, que se tornou resistente à castração, mas que não tem ainda evidência de metástase nos exames de imagem, pelo menos exames de imagem convencionais, e quais as novidades nos ensaios clínicos do câncer de próstata que é recém-diagnosticado, que é chamado câncer de próstata de novo, ou então que ele recidivou na forma sensível à castração. Então, eu trouxe esse artigo que gerou o Prêmio Nobel para Charles Hughes, todo mundo conhece, publicado em 1941, que ele estudou uma série de casos de 21 pacientes e percebeu que com a castração, com a orquiectomia, esses pacientes evoluíram com grande melhora clínica da doença prostática, que na maioria eram metastáticos e alguns localmente avançados. E já naquela época, ele descreve como evento adverso mudanças no peso. Então, o paciente que é privado da testosterona, realmente, ele ganha aí uns 10 quilos de peso no período de um ano. Incapacidade sexual, claro que ele vai ficar impotente. Os fogachos, que são bastante incômodos para o homem, é como que o homem ter uma queda proporcional à idade de hormônios andrógenos, ao contrário das mulheres, que têm realmente uma pausa, uma menopausa, uma vez que nós nascemos com o número de óvulos já pré-estabelecido. Então, as mulheres que reclamam muito desses fogachos e os homens passam a reclamar, uma vez que eles são castrados. Foi também documentado. Essa é a primeira, eu acho que mais importante mensagem que a gente tem para passar. Independente de serem novas drogas, somente pelo fato de você trazer uma castração para o paciente, ele vai ter esses efeitos colaterais e você precisa gastar aí 5 minutos da tua consulta recomendando atividade física e alimentação saudável. Sendo que a atividade física aqui não precisa ser uma corrida, triatletismo, nada disso. Os estudos mostram que se os pacientes fizerem meia hora de caminhada 5 dias por semana, isso já conta como atividade física, e ingestão de pelo menos 5 porções de frutas ou verduras. Esse ainda é daquele estudo de 1940, eu quero chamar a atenção para vocês que já era documentado aqui alguns pacientes que evoluíam com insuficiência cardíaca e descompensação cardíaca. 2 desses 21 evoluíram para óbito e um deles teve insuficiência cardíaca, mas melhorou da doença. Então, é muito importante a gente identificar esses fatores de risco cardiovasculares para esse paciente. E, sempre que possível, fazer uma avaliação cardiológica, uma vez que identificados esses fatores. Então, é aquele paciente que é hipertenso, diabético, tem aí sua síndrome metabólica, ou tem um sobrepeso, e ele precisa realmente, nós precisamos entender que castrando esse paciente, essa informação é antiga, mas a gente precisa atentar e trazê-la à tona para que a gente possa conduzir melhor os nossos pacientes. Então, esses eventos tem esse doente. Então, aqui esse gráfico de colunas
progressivamente tem o tempo de hormonioterapia, que nem um tempo, nenhuma hormonioterapia, e progressivamente o tempo em anos. Então, 2, 4, 6, 8 e 10 anos. A primeira linha azul clara, a primeira parte da coluna em azul claro, mostra que progressivamente a quantidade de osso normal desse paciente vai reduzindo. Ao passo que essa ponta, essa extremidade de cima do gráfico, mostra que progressivamente vai aumentando os casos de osteoporose nesses pacientes. Então, no decorrer de 10 anos, já casos que tinha uma mediana de 68 anos pacientes, percebe-se que já não há, que 80% dos pacientes desenvolverão osteoporose. Essa traduzem com o advento de fraturas, que é um endpoint clínico muito importante, que é proporcional à quantidade de doses de castração que fazemos. Então, seja pela anatomia cirúrgica, seja pela castração química, acima de dose, a gente aumenta o risco de desenvolver eventos. Não só o tempo de hormonioterapia, mas também a intensidade leva a esse evento importante, que essa série de casos já mais antiga, de 2015, nessa época a gente não tomava muito, não estava muito à tona essa questão de óssea, né? Apesar de nós sabermos, a gente não discutia muito e não cuidava muito dos ossos dos nossos pacientes. Então, aqui a gente vê que uma combinação de um agonista de GNRH mais um antiandrogênio periférico, ele traz fraturas, sejam elas osteoporóticas ou fraturas realmente em decorrência da doença, da ordem de 60%. Então, é um número que a gente precisa atentar realmente, bastante contundente. Essa tabela é um compilado de estudos que mostram o que a gente pode perceber é que essa combinação, nesse cenário que é o resistente à castração não metastático, traz em torno de 10% do risco de fraturas nesses pacientes. Então, isso não é desprezível e impacta de forma negativa a qualidade de vida deles. Então, a segunda e mais importante mensagem que eu acho que a gente precisa atentar é a solicitação de uma densitometria óssea no momento que o paciente chega para fazer uma castração. Então, antes de iniciar a castração, a gente tem que saber se ele já tem algum grau de osteopenia, osteoporose, e já manejar isso. E a dosagem de vitamina D, para que ela seja reposta, seja numa dose de profilaxia, seja numa dose de tratamento. E o que nós temos aprendido, com a medida que os estudos são publicados, e os ossos dos nossos pacientes, nós podemos realmente tirar esse evento adverso. Então, aqui na coluna da esquerda, os pacientes que era daquele estudo, era do 2-3, que combinava, aliás, esse daqui é o PIS-3, que combina enzalutamida com rádio, 223, que é um radiofármaco, versus enza. E o que você vê é que quando os pacientes não eram expostos ao tratamento de proteção óssea, eles tinham mais fraturas com esse bloqueio duplo, né, do enza com rádio. Então, 37% de incidência cumulativa de fraturas e 12% com a enza sozinha, nas duas colunas da direita. Mas quando você observa destacado em vermelho nas duas colunas da esquerda, uma vez que esses pacientes recebem um tratamento de proteção, esse zero. Então, é um efeito adverso que a gente precisa conhecer e manejar de maneira profilática para que isso não aconteça. Foi para os nossos pacientes. Foi publicado agora, dia 22 de abril, que liberou um código de APAC para a gente fazer inibidor de osteólise. Então, pode ser autorizado para adenocarcinoma de próstata, desde que ele seja tratado cirurgicamente. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa combinar com vocês. Então, se eu estiver dando Zoladex para esse paciente, ou Leuprolide, qualquer que seja o bloqueio central,
eu não posso ofertar inibidor da osteólise com a PAC pelo SUS. Mas se for uma orquiectomia cirúrgica, ou seja, se eu souber que o paciente vai ser orquiectomizado e que daqui para frente ele vai permanecer castrado por muitos anos, ou seja, tanto quanto ele viver, ele realmente merece um inibidor de osteólise, nem que seja profilático. Para os pacientes que são metastáticos, resistentes à castração, nós já sabíamos disso, quando o paciente se torna resistente à castração, mas a gente não tinha código de APAC. E atentar para quando a gente for prescrever esses medicamentos, para os efeitos colaterais deles, que são insuficiência renal e necrose vascular da mandíbula. Então, precisa de uma avaliação dentária e precisa de reposição concomitante de vitamina D e todos os compostos ósseos, né? Colágeno, magnésio, vitamina K2, que ajuda o cálcio realmente a ir para o osso e fortalecer essa saúde óssea. E além do impacto na saúde óssea, também a própria castração por si, ela traz realmente grandes efeitos sobre o sistema cardiovascular. Então, se você faz aqui um agonista do GNRH, ocorre uma desestabilização da placa aterosclerótica que eventualmente o paciente tenha e produz um estado de hipercoagulabilidade sanguínea, o que leva também a um ganho de peso, infarto agudo do miocárdio, síndrome coronariana aguda, além de advento de arritmias. E se a gente estiver falando de abiraterona, vai ter um excesso de mineralocorticoides, e com isso vai produzir também hipocalemia com retenção de fluidos e edema. Então, a gente precisa realmente atentar para isso. O paciente ele vai ter um aumento da massa gorda e vai ter uma perda osteomuscular. Então, ele vai desenvolver uma resistência insulínica com piora do diabetes prévio, ou então ele pode desenvolver, no curso da castração, um diabetes. E essa questão relacionada com FSH, desestabilização da placa, aumenta, mesmo que seja somente com a orquiectomia, somente com a castração simples, aumenta o risco de doença arterial coronária, doença arterial periférica, aumenta o risco de infarto agudo. Existe prolongamento do intervalo QT, então o paciente pode evoluir com arritmia e morte súbita, né? Que alguns dos estudos mostram que existe realmente aí uma morte precoce. Mas eu arrisco dizer que a gente não estava olhando para esses eventos e a gente não estava fazendo profilaxia para eles. O excesso de mineralocorticoides leva a uma hipocalemia, o que nos faz pensar que é necessário esse paciente merece um eletrocardiograma para ver o intervalo QT, glicemia e eletrólitos, no mundo ideal, né? Aqui, essa tabela compila os principais tratamentos que levaram ao ganho de sobrevida no câncer de próstata metastático. E eu estou destacando aqui em roxo o ganho de sobrevida que ocorria com os novos agentes hormonais. Então, aqui a abiraterona, da ordem de 4 a 5 meses de tempo de mediano de vida. A enzalutamida também aí até 5 meses de tempo mediano de vida. E a grande sacada atual é que alguém decidiu, é sempre assim, a gente vai fazendo para os casos mais avançados e vai trazendo para o cenário mais precoce. Não só, mas também a quimioterapia com docetaxel, por exemplo, que não é nosso objetivo hoje, e trazer esse tratamento. E não esperar quando o paciente se tornava resistente à castração, mas trazer já nesse cenário que é sensível à castração. Então, se você acha que o paciente merece fazer um hormônio, um bloqueio hormonal, que diga, porque ele tem metástases, por exemplo, que ele está sensível à castração, então ele merece realmente fazer, desde que ele, aqui nessa época, desde que ele tivesse alto risco. Um ganho de vida curvas se abriram, trazido até o início da castração do paciente era orquiectomizado. Para os pacientes de alto risco, lembrando que esse estudo é um estudo que arbitrariamente decidiu que eram os pacientes de alto risco, que são 2 de 3 critérios
entre Gleason e valor de PSA, e de C1, T3 e T4. Dois desses três critérios levavam esse paciente à classificação como alto risco. Então, esses pacientes, já nessa época, em 2017, eles já se beneficiavam, a gente já sabia disso, em combinar um novo antiandrógeno, né, a viraterona aqui nesse caso, junto com o bloqueio central. E, claro, como tudo na vida tem um preço, né, esses são os efeitos colaterais que a gente precisa monitorar, ou não contraindica a droga, mas a gente precisa realmente atentar. E eu destaquei para vocês aqui os que mais chamam a atenção. Então, é hipertensão arterial, o paciente realmente ele precisa de um diário de monitoramento da pressão, hipocalemia, isquemia maligna, ação das transaminases, o que contraindica esse medicamento no caso de um rádio mais avançado. Então, é importante também, terceira mensagem que eu queria deixar, para garantir realmente que a gente evite esses efeitos colaterais. Então, se você for fazer a viraterona, se você escolher optar por esse medicamento, tem que fazer dosagem de potássio, glicemia, como monitoramento da pressão arterial. Esse estudo mostra de uma forma assim, bem objetiva como que os novos anti-hormônios, os novos antiandrogênios, em combinação com o bloqueio central, eles levam a uma melhora da qualidade de vida. Em comparação com quimioterapia. Percebam que o docetaxel aqui nessa linha vermelha inferior desse gráfico, ele realmente, em nenhum momento, nem mesmo após 2 anos, ele chega a cruzar para cima a faixa da abiraterona, o que nos permite dizer que o tratamento com esses novos anti-hormônios é tão efetivo quanto, não houve realmente diferença de efetividade, eles são tão efetivos quanto a quimioterapia nesse cenário metastático de alto risco e levando a uma melhor qualidade de vida. Lembrando que existe um fenótipo que é mais agressivo e que merece quimioterapia, a gente não pode esquecer disso, que é aquele fenótipo que tem metástases predominantemente líticas, que tem enormes massas com linfonodos muito volumosos. Esse a gente tem que ficar de olho para dar quimioterapia nesse paciente. Mas é uma minoria, é uma exceção. Então, a qualidade de vida ela foi superior para os novos anti-hormônios em comparação com o tratamento de químio. Lembrando que não houve diferença realmente na efetividade. E chamar atenção para esse novo cenário, para garantir que ele não passe na nossa frente despercebido, porque a gente pode ter o câncer de próstata, que é resistente à castração, mas que ainda não apresenta metástase pelos exames de imagem convencional. Você faz aí tomografia, cintilografia óssea, e realmente o paciente não tem uma doença metastática. Então, é aquele paciente que recidiva, ele tinha uma doença localizada e fez algum tipo de tratamento local, alguns desses pacientes ficaram curados, outros vão evoluir com a elevação do PSA. E essa ou não de castração. Se ela ocorrer na vigência de castração, eu chamo esse paciente de resistente à castração, porque ele estava castrado e, apesar disso, sobe o PSA. Aí você faz uma avaliação de doença por imagem e percebe que realmente não há doença metastática na imagem. Então, esse é o novo cenário, que é o câncer de próstata não metastático, que é resistente à castração. E nós sabemos que, dentre os pacientes castrados, na história natural deles, cerca de 1/3, após 2 anos de castração, eles vão realmente evoluir com o advento de metástases ósseas, pelos exames de imagem convencionais. E, olhando para trás, foram preditoras da ocorrência dessas metástases foram o valor absoluto de PSA. Nesse gráfico da esquerda, o valor absoluto é a linha mais cinza mais clara, que está mais acima. Então, tanto quanto maior for o valor absoluto de PSA, maior será o risco de desenvolvimento de metástases ósseas ao longo do tempo. Isso é bastante intuitivo, a gente já imaginava, mas essa outra variável, que é o tempo em que duplica o PSA, que também é uma variável antiga, mas ela é capaz de predizer que esse paciente ele vai ter uma doença mais ou menos agressiva.
Aqui, de maneira inversa, então, quanto menor o tempo de duplicação, ou seja, quanto mais rápido for a duplicação do PSA desse paciente, quanto mais rápido se proliferar esse tumor, essa linha azul mais escura de cima, maior será a incidência. Mostra que garante realmente que esse paciente que tem esse tempo de duplicação aqui na seta, ele realmente faz uma inflexão súbita. Então, 10 meses parece ser meio que equivalente a menor que 6 meses, menor que 4. Então, tempo de duplicação do PSA menor que 10 meses, tem várias calculadoras, essa é a que eu uso, você coloca as datas e calcula, ele te dá o cálculo, você imprime para o paciente o tempo de duplicação. Então, o grande desafio é entender qual é o paciente que está castrado, que recebeu algum tratamento já inicial com castração, e ele vai preguiçoso, lentamente, esse paciente não vai morrer dessa doença. Ou então, é um PSA que duplica super rápido, aumenta, esse paciente, sim, ele deve morrer do câncer de próstata, deve desenvolver metástases mais precocemente e morrer do câncer de próstata. E a grande pergunta que fica é, a gente tem janela de oportunidade para alterar a história natural dessa doença? A resposta é sim. Eu vou mostrar 3 estudos para vocês, que tiveram aproximadamente o mesmo desenho, aproximadamente os mesmos resultados com relação à sobrevida livre de metástase, e um deles ainda está imaturo com os dados de sobrevida global, mas realmente se traduziu em ganho de sobrevida global. Então, são 3 novas drogas que estão no mercado. A gente já tinha a abiraterona, né? E a gente já usava a enzalutamida, e surgiu agora a apalutamida e também a darolutamida. Então, o Spartan é o estudo da apalutamida, que a randomização dele foi pacientes que tinham doença, o paciente estava castrado, de forma rápida, rapidamente. Então, o tempo de duplicação do PSA menor que 10 meses. Além disso, eles tinham que ter um PSA acima de 2 e, através do screen de exame de imagem convencional, eles não tinham metástase. Então, o endpoint primário desses 3 estudos foi sobrevida livre de metástase, foi alcançado. Realmente foi bem impactante, uma redução do risco de progressão, da ordem de progressão de metástase, da ordem de 72%. Então, retardou o surgimento de metástase aí em torno de 2 anos. E eu vou destacar esse número para a gente lembrar dos próximos estudos que nós vamos ver que realmente esses resultados são bem semelhantes. Então, esse estudo que compara, lembrando que todos eles estão recebendo castração, todos eles evoluíram com aumento do PSA e todos eles o paciente não tinha, pelo menos detectável por cintilografia óssea e tomografias, esses exames de imagem convencional. Então, eles receberam num braço, eles combinaram a castração, seja da orquiectomia, seja do Zoladex, Leprolide, eles combinaram a apalutamida. E aqui, realmente, o retardo do surgimento de metástases da ordem de 24 meses. Apesar de ter a significância estatística ainda não ter sido atingida, houve uma redução de 22% do risco de morte. É em torno disso a redução do risco de morte deles. Aqui é o preço que se paga, então o paciente vai ter mais fadiga, especialmente essa droga, ela faz um rush cutâneo, que é descrito como leve a moderado, nenhum paciente teve grau 3. O paciente tem também outros eventos adversos, como já era de se esperar, a incidência de queda é maior, veja, no placebo era 9%, na APA aqui 15%. A incidência de fratura também é maior, 6,5 versus 11. E aqui tem um outro efeito adverso significativo, que é a ocorrência de hipotireoidismo. Então, ficar de olho, quem for usar nesse medicamento, em dosar o TSH e observar essas alterações de pele. O PROSPER é o estudo da enzalutamida. A enzalutamida tem a vantagem de ser um medicamento que já vem sendo usado por todos nós,
há muito tempo, porque ela já começa o seu cenário lá no cenário que era resistente à castração, após falha à quimioterapia, e depois ela vem resistente à castração, após falha à hormonioterapia, antes de fazer quimio. Aí, agora, então, ela que é da resistência à castração, ainda sem metástase, para alterar a história natural da doença. Então, de forma muito semelhante ao estudo anterior, ela mostra a redução do risco de metástase, o que é porque essas metástases elas se traduzem em impacto negativo na qualidade de vida, com dores ósseas, possibilidade de compressão muscular, e tem impacto final na sobrevida. Então, esse estudo mostra a redução do 27% no risco de morte. Essa foi a análise final, apresentada no ano passado. Para a ocorrência de metástase de quase 2 anos. Eventos adversos são esses que nós já conhecemos, então, por causa da castração, a fratura são mais infecção central versus 18%. Vacinação, queda também vai ocorrer mais uma vez que a castração total vai fazer com que o paciente perca massa óssea, muscular, essa sarcopenia aumenta o risco de queda. E eventos cardiovasculares discretamente aumentados, dentre os efeitos colaterais. Então, é necessário monitoramento de pressão arterial. O Aramis é um estudo com o mesmo desenho, também com um medicamento que é semelhante à darolutamida versus placebo, que trouxe um benefício muito semelhante, que é o retardo no surgimento de metástase, da ordem de 22 meses. E aqui também, semelhante ao primeiro estudo, tem a ocorrência de rash. Mas eu coloquei os 3 estudos para a gente ter um olhar assim, crítico, delicado, para entender o que tem acontecido. Então, o cenário do câncer de próstata, que está castrado, que é resistente à castração e que ainda não tem metástase pelos exames de imagem, a gente precisa entender qual desse é o paciente de alto risco. Como que eu entendo como é o paciente de alto risco? Essa de duplicação do PSA, que tem as calculadoras na internet ou os websites do Memória. Então, se esse tempo de duplicação for rápido, todos os 3 estudos usaram esse tempo de duplicação abaixo de 10, se o tempo for rápido, então, o paciente ele tem maior risco de desenvolvimento de metástase e, portanto, de óbito pela doença. Então, esses 3 estudos mostraram uma redução do risco de metástase, um pouco semelhante entre eles, e prolongou o surgimento de metástase em torno de 2 anos. 2 deles já têm os dados maduros, com redução do risco de morte da ordem de 22% no Spartan e 7% no Prosper. Da darolutamida ainda não está maduro, mas a gente deve receber esse dado já para o ano que vem. Então, o que o NCCN nos recomenda? Então, for inferior a 10 meses, ou seja, se for aquele paciente rápido progressor e, portanto, de alto risco de desenvolvimento de metástase e óbito, você pode ter uma dessas opções que eu realmente citei para vocês, que é a APA, DARO ou a enzalutamida. Aí vai de mão, de experiência, do que você prefere. Em termos de efetividade, eu não vejo grande diferença. E o que a gente tem de novidade para um outro cenário, que é esse cenário que chegou metastático de novo, que você vai iniciar agora o tratamento de manipulação hormonal, seja por orquiectomia, seja por bloqueio central. Então, esse paciente que é o metastático de novo, ou então aquele que recidivou, aqui em azul, na forma não castrada. Então, ele recidivou um tempo depois, mas não estava recebendo castração, e evoluiu com a elevação do PSA. Quando você fez o restadiamento, a avaliação de doença, esse paciente tinha doença metastática. Então, nós temos 2 estudos realmente que mudaram a nossa prática clínica e que a gente considera má prática clínica não fazê-los nesses cenários de sensibilidade à castração.
E o legal deles é que é independente do risco. Lembra que a abiraterona era utilizada para o alto risco. Aqui é independente do risco ou do volume, que o Charted, que era o estudo da quimioterapia, usava critério de volume de doença. Somente os de alto volume de doença foram os da quimioterapia de início, de castração. Então, aqui é um deles, o desenho é muito semelhante, os pacientes foram randomizados a receber o tratamento padrão, que sempre foi a castração, com placebo ou com uma das novas drogas. Aqui, nesse caso, foi a lutamida, com redução do risco de progressão radiográfica, que era o endpoint primário, da ordem de 52%, com impacto significante na sobrevida global, da ordem de 33%. Guarda esse número, que ele é exatamente igual ao do próximo estudo. Efeitos colaterais são aqueles que nós já citamos, então, hipotireoidismo, ocorrência maior de fraturas se você não cuidar do osso desse paciente, e a ocorrência de rasgo cutâneo. Importante aqui dosar o TSH. Esse foi o estudo da enzalutamida, é um estudo realmente dependente da indústria farmacêutica, foi de iniciativa do investigador, um estudo que foi muito bem desenhado também, de maneira semelhante. Ele randomiza os pacientes para receber o tratamento padrão, que era a castração, adicionada de uma nova droga, que é a enzalutamida, que já é bastante conhecida, ou adicionada de placebo. E quando ele foi desenhado, esse estudo, no meio do desenho dele e do início do retrotrato, saíram os dados dos resultados do Charted, que mostrou que o docetaxel impactava também, com 17 meses de ganho de sobrevida mediana para aqueles pacientes que tinham doença. Então, esse estudo permitia que adicionasse docetaxel, eles fizeram adicionar o docetaxel no início do tratamento e, portanto, fazer aqui em concomitância. Então, o que se viu de resultado é, os dois gráficos de cima é bem fácil de entender, porque são os pacientes que tomaram o docetaxel. Então, esse da esquerda e de cima mostra que realmente tem um impacto na sobrevida livre de eventos. Mas para quem toma uma coisa ou outra, não precisa adicionar a outra. Então, assim, para quem tomou docetaxel, não tem por que fazer mais a enzalutamida. Para quem usou a enzalutamida, não tem por que fazer mais o docetaxel. Ele responde a uma pergunta bastante importante na nossa prática, que a gente fica pensando, se eu adicionar mais e mais tratamento, eu tenho a impressão de que eu vou melhorar os resultados em termos de sobrevida, mas parece que não. Se você faz o sequenciamento dessas drogas, isso é suficiente. E os dois de baixo são os que não usaram o docetaxel. Aqui sim, a ENSA mostrou redução, uma proporção livre de eventos melhor, favorecendo uma expectativa de vida acima de 5 anos de vida, para a gente poder ver realmente esse impacto contundente das novas drogas. E a gente precisa adicionar realmente uma nova droga, um antiandrogênico combinado, porque ele tem impacto na sobrevida global. Mas não é necessário fazer um antiandrogênio mais o docetaxel, enfim. Não tem benefício de você agregar tantos tratamentos de uma vez e fazer o sequenciamento seria suficiente. Então, esses pacientes, eles apresentaram mais hipertensão de novo, como no estudo do não metastático, resistente à castração, ficaram mais hipertensos, tiveram mais fadiga, o que era de se esperar, e fica o recado de lembrar de monitoramento da pressão arterial. Eu nem digo medir a pressão do paciente no consultório, mas pedir que ele traga um caderninho anotado, ou melhor, realmente, fazer uma avaliação cardiológica. Combinado, os pacientes tiveram mais neuropatia, o braço que agregou docetaxel à enzalutamida, e outros efeitos que são particulares realmente do docetaxel, que é lacrimejamento, tiveram mais fadiga e alterações anguiais. Então, o NCCN recomenda o quê? Paciente que é metastático ao diagnóstico, castração, virgem de castração, ou aquele que recidivou, ou aquele que
chegou metastático de novo, lembrando que esses 2 estudos da sensibilidade à castração mostram, mais uma vez, independente do volume de doença, e independente se ele era metastático, já o diagnóstico, ou se ele era, claro, desde que não castrado. Então, as drogas aparecem aqui, a apalutamida, a abiraterona, a gente já sabia, a quimioterapia com docetaxel e a enzalutamida. E lembrar da possibilidade de bloqueio intermitente, para quem você acha que vai se impactar de forma muito negativa, né, com a imunoterapia. Lembrando que essa intermitência a gente não consegue fazer mais de 4 a 6 meses na prática. E de testar, a gente tem até um colega que deve estar assistindo aqui, Felipe Marinho, que ele está conduzindo um estudo para o paciente que tem câncer de próstata metastático fazer a testagem de linhagem germinativa e linhagem somática. Então, é importante que a gente saiba o status, cada dia mais reconhecendo essas assinaturas genéticas como prognósticas e, inclusive, preditivas de resposta a outros tratamentos. Então, quem tiver paciente metastático, pode encaminhar para o Felipe, ele ajuda a gente a conduzir. E pesquisar também, pesquisar esses genes de reparo, né, e estabilidade de microsatélites, porque muda o tratamento. Então, como conclusões, para finalizar essa exposição, a gente entendeu que ofertar tratamentos ativos mais precocemente traz o benefício de sobrevida numa magnitude muito maior quando a gente espera a progressão para esse fenótipo de resistência à castração. A qualidade de vida foi superior para os agentes hormonais, lembra aquele estudo da abiraterona, em comparação com quimioterapia, embora não haja diferença de efetividade de sobrevida global. É útil na diferenciação para nos ajudar a entender quem é o paciente castrado que tem o fenótipo agressivo e que vai evoluir com metástase e morte pela doença. E a gente tem que dar oportunidade para iniciar esses medicamentos que mudam a história da doença, seja a ENZA, seja a APA, seja a darolutamida, que garantem realmente essa mudança de prognóstico. E, por fim, no câncer de próstata, que é recém-diagnosticado metastático, ou que é recidivado, mas sensível à castração, independente do volume ou risco, APA e ENZA surgem como opções aos já conhecidos abiraterona e docetaxel, em combinação com a castração central. Para finalizar, de uma vez, eu vou deixar algumas mensagens. Então, tanto quanto maior for a duração e a intensidade de castração, maiores serão esses riscos, quais sejam perda de massa óssea, ocorrência de fraturas, perda de massa muscular, aumento da massa gorda, ocorrência de quedas, desenvolvimento de síndrome metabólica, portanto, diabetes, doença arterial coronária, infarto agudo e morte súbita. É importante recomendar para esses pacientes e garantir que eles tenham entendido o impacto disso. A atividade física, que pode simplesmente ser uma caminhada de meia hora por dia, 5 dias por semana, alimentação saudável, a identificação dos fatores de risco cardiovasculares e avaliação de, preferencialmente, um cardiogeriatra, né, se o paciente for mais idoso, mas de um cardiologista seria interessante, pelo menos uma avaliação primária, né? Avaliações importantes em termos de exames complementares, além de para droga nesse intervalo que tem, quando ele está prolongado e você faz a droga, pode ter ocorrência de arritmia nesse paciente. A densitometria óssea é importante antes do início, porque se o paciente já tiver uma osteoporose, você já trata a osteoporose, e repetição anual dessa densitometria, para que a gente possa identificar a ocorrência dessa perda de massa óssea. Para quem tem osteoporose secundária, você tem a opção de fazer o denosumab aqui numa dose diferente do paciente que é metastático, então você faz aplicações semanais, ou para os pacientes que se tornaram resistentes à castração, que tem metástase óssea, ou essa nova recomendação para o paciente orquiectomizado, você pode fazer o Zometa a cada 3 meses para esse que tem metástase óssea, ou o Zumab mensal. E pode fazer a aplicação do inibidor de osteólise como profilaxia do desenvolvimento de perda de massa óssea.
Lembrando, se você for fazer essas medicações, tem que ter uma avaliação dentária prévia e avaliação da função renal, e tem que ser prescritos junto com vitamina D, cálcio, magnésio. Lembrando que tem que ser feita uma imagem para estadiamento. Os pacientes que têm uma cintilografia, por exemplo, cheia de metástases, é bom fazer uma avaliação se ele tem uma dor ali localizada, se ele tem uma compressão da medula, isso é importante, porque a gente pode, por exemplo, fazer um tratamento irradiante paliativo ali direcionado à metástase. Especificidade de cada droga, a viraterona já é bastante conhecida, mas é importante dosagem de potássio, das transaminases e glicemia e monitoramento da pressão arterial. De uma maneira geral, evitar em diabéticos, insuficiência hepática grave, em diabéticos porque a gente tem que agregar o tratamento da prednisona. Ainda que em dose baixa, que a gente reduziu a dose da prednisona para 5 miligramas. E a apalutamida, especialmente dosal TSH, pelo desenvolvimento de hipotireoidismo. A enzalutamida, como todas as outras, monitoramento da pressão arterial. E daralutamida também, dosagem de creatinina. É isso, pessoal. Eu acho que agora a gente pode ir para a discussão. Eu estou aberta para perguntas. Andréa, primeiramente, parabéns pela sua aula. Foi extremamente esclarecedora. Você conseguiu, em um período muito curto, trazer várias reflexões e cenários do que a gente pode utilizar de novo, né, essas novas drogas, né? Eu fiquei até um pouco... Eu tinha preparado umas perguntas, viu, André? Mas você saiu respondendo tudo no meio da aula, então eu fiquei até sem ter muito o que comentar aqui, viu? Mas parabéns mesmo, acho que foi muito bem direcionada para cada uma das medicações, assim como também aqueles efeitos que mais preocupam, né, o urologista, já que esse é um campo novo de atuação na área de urologia, no qual esses cuidados em relação a efeitos adversos ou o que realizar de monitorização, né? Então, isso foi muito importante para a gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar agora um vídeo institucional das telas e, em seguida, a gente inicia o caso clínico e discute um pouco lá pelo avançar da hora. Tudo bem, Moacir? Certo, Renan. Ok. Eu vou pedir só para... Você pode tirar compartilhamento, por favor, Andréa, da tela? Interromper compartilhamento. Joia. Uma vinhetazinha aqui de 30 segundos para todo mundo só se organizar na cadeira. Lá. Ok. Bom, então, pessoal, assim como combinado, vamos iniciar a discussão do caso clínico. É um caso curto que fala sobre o câncer de próstata metastático, assim é o diagnóstico, né? De novo. Gostaria novamente de agradecer a participação do Dr. Andréa Lopes, do Dr. Vladimir, para a discussão e debater esse caso. Então, me chamo Renan Eboli, sou do coordenador do Serviço de Urologia do Hospital dos Servidores do Estado. Bom, então esse é um caso nosso, tratado lá no Serviço dos Servidores, paciente MCP. Vocês me escutam bem? Muito bem. Ok. Muito bem. Perfeito. Muito bem. Então, MCP, 62 anos, masculino, branco, natural e procedente de Arco Verde, que é uma cidade aqui no Portal do Sertão, viu, Vladimir, aqui em Pernambuco. Certo, Né? certo. Que tem uma queixa de jato urinário fraco, noctúria de 8 a 9 vezes, uma queixa de urgência miccional e sensação de esvaziamento incompleto. É um paciente rígido,
não faz atividade física de maneira não usual, mas que tem um status de performance muito bom, sexualmente ativo. Não tem nenhuma comorbidade, foi ex-tabagista por 20 anos, parou há cerca de 20, é etilista social, sem alergias, de passado cirúrgico apenas uma herniorrafia inguinal à direita, e como eu disse anteriormente, não faz atividade física regular, é motorista, e na história familiar tem um pai com doença neoplásica de próstata. O pai faleceu por neoplasia de próstata aos 70 anos. No exame físico, um paciente sem alterações cardiovasculares, e no abdômen já chamou a atenção um discreto incômodo no hipogastro, que a gente palpava, apesar de não existir um bexigoma aparente, né? A gente no exame físico não identificava de maneira tão clara isso. Já no toque, no exame digital retal, ele tinha uma próstata pétrea, né, com cerca de 50 gramas, bem fixa realmente, né, e uma hérnia inguinal à esquerda, já volumosa. Paciente de 85 quilos, né, 1,80 m, com IMC de 26. Os exames de laboratório mostravam uma hemoglobina de 13, o exame de urina 1 sem alterações significativas, mas já uma pequena alteração na função renal, uma ureia de 64 com a creatina de 1,8. A glicose normal e um PSA de 56 ao diagnóstico. A paciente tinha eletrólitos sem alteração, uma leve alteração no colesterol, 250, com triglicerídeos de 200, e o ultrassom mostrava uma próstata de 45 gramas, com bexiga de esforço e um resíduo de aproximadamente 200 ml, um resíduo alto. Então, esse paciente foi indicado a biópsia de próstata. Essa biópsia de próstata mostrou um adenocarcinoma de próstata, Gleason 8, né, 4+4, um ISUP4, com todos os fragmentos acometidos. Então, foi solicitado a esse paciente o estadiamento tradicional, né, com cintilografia e ressonância magnética do abdômen da próstata, assim como também uma tomografia de tórax, que eu não coloquei aqui. E a primeira pergunta é o seguinte: Vlad, você que estuda bastante e que se depara com algumas situações como essa, além do estadiamento clássico, você acha que há um papel para o PET-PSMA num paciente de alto risco como esse? Boa noite a todos. Renan, obrigado pelo convite, né, da SBU Pernambuco. Queria só elogiar a aula da Juliana. Já tem aí pelo menos uns 6 anos, Juliana, Andréa, desculpa, que eu assisto essas aulas, e sua aula realmente foi brilhante, bem objetiva e fantástica, fantástica. Um passeio, pelo menos nos últimos 5 anos, eu achei uma das aulas melhores que eu assisti sobre o assunto. Obrigada, Renan, muito obrigada. Pois é, Andréa. Renan, eu acho o seguinte: pedir o PET de PSMA para o paciente de alto risco, isso aí a gente está diante de um paciente aqui, o toque é pelo menos um T3, pelo que eu estou vendo, um Gleason 8, e um PSA muito alto, de 56. Então, esse é um paciente que, até prova o contrário, ele tem doença extraprostática. É um paciente que provavelmente é localmente avançado ou com a doença sistêmica. Então, assim, eu, sinceramente, de forma bem objetiva, prática objetiva, eu acredito que o PET-PSMA ele vai chegar para o alto risco, né? A gente sabe que o padrão ouro é para recorrência bioquímica, mas eu não tenho dúvida que nos próximos anos, principalmente depois que o FDA aprovou o PET nos Estados Unidos, a gente vai cada vez mais estadiar os doentes com PET de PMCA. Por quê? O racional, eu acho que a conduta desses pacientes vai mudar realmente, com os trabalhos mostram, em 30%. Então, assim, vai ficar mais confortável para a gente. Então, assim, se o paciente tiver acesso e é um doente que eu estou com dúvida se eu vou operar ou não, eu acho que o PET vai ser importante. Perfeito, perfeito. E no caso de um paciente que você, como você acabou de colocar, né, um paciente que tinha ao toque um T3, é um muito alto risco, né, um paciente que, principalmente localmente avançado, tudo,
Você também imagina esse mesmo papel do PET-PSMA como um papel fundamental no estadiamento? Eu acho simpático. Aqui a gente tem que deixar bem claro que não, as diretrizes não mandam a gente estadiar o doente com o PET, mas eu acho que nos próximos anos isso é simpático e vai chegar para o alto risco. Agora, o que é que decide o doutor Vladimir decidir no alto risco fazer uma prostatectomia radical ou não? Vai ser meu toque e uma ressonância. Eu estadiei o doente, eu acho que a doença sai, eu acho que a prostatectomia radical nesse alto risco é onde o doente se beneficia muito. Então, o que vai me decidir no momento é o toque e a ressonância. E eu achar que é um paciente que vai suportar bem a cirurgia. Mas, assim, eu posso dizer nesse momento, uma reunião científica, que o PET ele é importante, as diretrizes estão mandando? Não, eu acho que é simpático e o futuro vai ser esse. Ok, obrigado, Vladimir. Então, esse paciente realizou a cintilografia óssea e a cintilografia mostrou uma alta probabilidade de metástase no corpo vertebral de L3, no ilíaco direito e teto do acetábulo direito, né? Assim como a ressonância mostrava já alguns achados bem significativos. Além da hidronefrose bilateral, que justificava aquela alteração da função renal, ele tinha uma lesão expansiva de aspecto infiltrativo e de limites não bem definidos, acometendo toda a próstata, com perda da definição das zonas, né, mais evidente em sua base, onde se estendia para o assoalho vesical, né, e com extensão para os ósseos ureterais bilateralmente, determinando essa dilatação montante que foi descrita dessa maneira, né, infiltrando inclusive a porção medial das vesículas seminais e a porção distal do ureter direito, né, uma lesão PIRAD 5. Além disso, foi identificado um linfonodo de 3 centímetros na cadeia ilíaca direita, né? Então, trata-se de fato, assim como o Dr. Vladimir colocou, um paciente que já tinha extensão extraprostática ao exame físico, né? No caso aqui, mostrava-se como um T4. As imagens estão um pouco pequenas, mas a gente consegue ver aqui uma invasão da região da bexiga, do trígono vesical, assim como das vesículas seminais nessa região aqui mais esbranquiçada. Bom, então, qual seria, então, a conduta mais interessante para esse paciente? Então, diante de um diagnóstico de tumor metastático, de novo, entre um quadro de um bloqueio androgênico central, androgênico mais radioterapia, orquiectomia, mais tunelização, bloqueio androgênico mais docetaxel, ou bloqueio androgênico mais os novos antiandrogênicos. Doutora Andréia, o que você acha que a gente poderia estar fazendo para esse doente? O que seria melhor para ele no estado da arte aí para esse paciente? Eu entendi que ele tem menos de 5 metástases, é isso, Renan? Óssea, você está falando? Sim, isso. a óssea, sim. Ele tem essa lesão L3, isquio e acetábulo, assim como descritas, né? A gente tem um estudo, acho que de 2019, que mostrou que esse paciente que é oligometastático, ele pode receber o bloqueio androgênico e tratamento irradiante da próstata. Então, eu acho que essa é uma opção, não vai ter só uma opção certa para esse doente. Com certeza. E eu vi que ele tem também linfonodos volumosos, né, 2,3 centímetros. É só ali pélvico ou tem linfonodo mais para cima também? A descrição é só de linfonodo na cadeia ilíaca direita de quase 3 centímetros, 2,9. Acho que ele pode fazer quimioterapia, mas eu daria também um antiandrógeno para ele. Mas eu acho que para tratamento local, é um paciente que tem a próstata grande, ele está com sintoma aí urinário, né? Tanto de ordem obstrutiva como irritativa. Acho que ele vai ter problema local com essa próstata. A minha tendência seria ofertar para ele um tratamento irradiante local da doença oligometastática, que a gente viu que ganhou sobrevida global, em conjunto com o bloqueio androgênico. Perfeito. Bloqueio androgênico que pode ser orquiectomia, né? Ou pode ser um bloqueio androgênico químico. Certo. E em seguida você partiria para algum tratamento adicional, além desse bloqueio central e da rádio? Partiria.
Partiria. Depois da rádio, aí eu colocaria em conjunto com ele. Na verdade, o estudo não foi isso, ele não mostrou, era tratamento só com antiandrogênio, mas você acaba fazendo um quebra-cabeça com o que tem, e aí eu faria um bloqueio total para ele com uma das novas drogas e irradiaria o local. Faria uma radioterapia local. Ok, Vlad. E aí também a gente pode discutir outra coisa, a gente não tem radioterapeuta na mesa, mas os tratamentos que irradiaram o tumor primário com ganho de sobrevida, adicionado à hormonioterapia, eles não irradiaram sítios de metástase. Da mesma forma, os tratamentos que foram direcionados à metástase, eles não irradiaram o tumor primário. Mas fazendo esse quebra-cabeça, eu também pediria uma avaliação para irradiação de tratamento direcionado à metástase para esse paciente também. Então, eu faria o bloqueio endogênico central, seja com orquiectomia, seja com bloqueio químico. Faria um tratamento local para controle local dessa próstata. Acho que não é possível realmente fazer cirurgia, a próstata pétrea é grande, mas a radioterapia dá ganho de sobrevida para esse paciente. Aguardaria a avaliação do radioterapeuta se valeria a pena dar uma radioterapia direcionada à metástase e acrescentaria um bloqueio total para ele, cuidando da saúde óssea, né? E vendo os outros aspectos de risco para ele de ordem cardiovascular. Ok, perfeito. Doutor Vladimir, na sua visão como cirurgião bastante experimentado de uro-oncologia, que já encarou muitos desafios em relação a doenças invasivas, como é que você vê essa doença? Você acredita que essa doença seria ressecável, que realmente a radioterapia seria a única solução, o único modo de tratamento local? E desse perfil muito bem traçado por Andrea, onde é que você colocaria esse tratamento localizado, esse tratamento da doença local? Renan, legal, caso muito bacana. Eu discordo um pouquinho da Andrea. Sinceramente, eu acho que esse doente, ele tem muito mais doença do que a gente pensa de oligometastático. O que é oligometastático? São 3, são 4, são 5 lesões. Esse paciente tem um linfonodo de 2,3 centímetros, que isso daí, claramente, depois de 1,5 centímetro, é uma doença metastática visceral. Então, assim, se a gente tivesse um PET, ele ia dar muito mais lesões. Então, não acredito que esse doente seja tão oligometastático. E olha que eu sou um entusiasta de operar o oligometastático. Não está também em diretrizes, mas eu acho que ao longo do tempo a gente tem operado muitos pacientes que a gente não sabia antes do PET que era um paciente oligometastático, a gente jurava que era localizado e não era. Então, assim, se esse paciente não tem acesso a fazer realmente as drogas, os anti-hidrogênio de última geração, eu acho que fazer orquiectomia, esse paciente está creatinina de 1,8, é o paciente que está precisando fazer alguma coisa para melhorar essa função renal. Então, esse paciente tem que ser feita alguma coisa local. Eu não sei se a radioterapia, o meu filho, eu não acho que a radioterapia é esse momento, não. O que eu faria para esse doente era a orquiectomia com a tunelização, porque a gente, em 3 horas, teria os níveis de testosterona baixando, ele tira uma resposta muito boa, e esse é o que eu brinco com os meus residentes, é o doente do interior que traz mel e queijo para a gente. Se você faz uma orquiectomia, a tunelização, e parece que o paciente curou de tudo. Então, assim, eu acho que era simpático fazer ou que fosse 15 dias aí de um antiandrogênio periférico e depois começasse o Zoladex ou outro central desses, com a tunelização. Então, eu faria logo isso e não decidiria por fazer a radioterapia, sabe? Para eu ter a certeza de fazer uma prostatektomia radical ou uma radioterapia nos trabalhos que a Andrea falou do ONRAD, do Stampede, que realmente o padrão ouro poligometastático seria uma radioterapia, eu costumo, Andrea, ter um PET do PSMA para eu decidir tratar com rádio ou com prostatel um oligometastático. Então, eu não acho que esse doente seja oligometastático. Assim, pode até ser, mas eu ficaria com a orquiectomia e a tunelização. Só mais uma coisa, Vladimir. Em caso de não tratamento, aliás, eu acho talvez até independente do tratamento local, você adicionaria esses novos antiandrogênicos em algum momento, ou já de cara você indicaria também, associado a esse tratamento que você
indicou, né, da orquiectomia mais tonalização, os antiandrogênicos. Sim, excelente pergunta. Esse paciente, ele é um paciente, conceitualmente, um câncer de próstata metastático, ponto. Se ele é oligometastático ou não, a gente não sabe, mas você fazer esse paciente orquiectomia, tunelizar e mandar ele para casa e não indicar mais nada, isso hoje é uma má prática médica. Você tem que oferecer o docetaxel ou os antiandrogênios de última geração. A palutamida, zelutamida, veraterona, daro e os 5 que a gente tem. Então, assim, se o paciente conseguir ter o acesso, esse paciente hoje eu faço orquiectomia, tunelização e mando para o oncologista fazer o docetaxel, principalmente se ele tem doença visceral, ou não tem acesso, ou, eu não sei como é no Pernambuco o acesso, ou pediu um antiandrogênio de última geração. Eu acho que o urologista hoje, que não oferecer esse paciente para um oncologista clínico, ele está fazendo uma má prática médica, porque as curvas de sobrevida são totalmente diferentes. Ok, perfeito. Então, a conduta foi escolhida pela gente no serviço, foi de orquiectomia, mais RTU de próstata, né? Aqui é um vídeo bem curto de como ficou, e o objetivo aqui está o Vero Montano, né? Aqui a próstata já ressecada, mas é mostrar como é que é o colo vesical e como estava a área de infiltração, porque um dos objetivos era tentar passar um duplo J bilateral, né? Mas olha como está totalmente infiltrado, aqui a imagem da bexiga atrás, né, a padrão, olha como estava friável, né? Sem realizar nenhuma energia, aquela imagem bem em carne de peixe, né? Aquela grosseiramente que a gente fala. Então, a gente não consegue ver nenhum meato, alguns fragmentos ainda aqui, ó. Mas o colo vesical bastante friável, sem acesso algum. E uma das grandes preocupações da gente era o tempo que essa doença de T4 estava invadindo, quanto ela ia retornar para que a função renal não ficasse prejudicada por um longo prazo, né? Então, uma das coisas que eu ia perguntar, a Andrea já colocou muito bem na aula, é exatamente sobre a questão dos cuidados da saúde óssea, né, a partir do bloqueio hormonal, do risco cardiovascular, né, e quais seriam, então, esses novos exames para terapia adicionais. A Andrea comentou já um pouco na aula, né, Andrea? Então, esse paciente, o que é que você colocaria de maneira resumida aí de exames adicionais, já que ele já fez a orquiectomia? Deixa só eu fazer um comentário que eu concordo totalmente com o Vladimir. Eu acho que esse paciente ele é metastático e que se eu fizesse um PET PSMA, eu veria. Só lembrando que aquele trabalho, esses que a gente falou da rádio, eles fizeram exames de imagem convencional. Recentemente saiu um trabalho comparando usar ressonância ou usar ressonância mais PET para o paciente de alto risco, porque a gente tem um sentimento que se a gente usasse as duas coisas, seria melhor do que usar só uma coisa. Então, pareceu que a ressonância sozinha, ela até vê melhor a doença localizada do que combinar isso com PET. E também concordo com o que o Vlad disse, que, na verdade, a gente tratava esse paciente como sendo oligometastático sem saber. E ele acaba tendo um prognóstico, a gente não sabe se impacta no prognóstico o conhecimento dessas múltiplas metástases pequenas que a cintilografia óssea ela não é capaz de ver. Mas com relação à saúde óssea, é aquilo, eu faria realmente dosar vitamina D, dosar os eletrólitos do paciente e fazer uma densitometria. Se o paciente já tiver algum impacto negativo, alguma osteoporose ou osteopenia, já faz o tratamento. Se não, a gente pode fazer uma profilaxia para ele, tipo, fortalecer o osso, por exemplo, o Zometa uma vez ao ano, dá para ser feito com reposição de vitamina D, que pode ser profilática ou que pode ser terapêutica. As caminhadas são importantes, a alimentação importante, e o que a gente, assim, com relação a exames para início, dependendo da droga que a gente vai usar, eu acho que realmente teria que usar um antiandrogênio. Então, de acordo com o antiandrogênio que fosse escolhido, por exemplo, se eu fosse escolher pela ENSA, eu ficaria mais de olho na hipertensão do paciente e dosar os eletrólitos de uma maneira geral, glicose, tem que ficar de olho em síndrome metabólica nesse paciente,
hipocalcemia, porque quando você faz um desses agentes que tem impacto sobre o osso, o cálcio pode cair, isso pode trazer problema. Então, ionograma para dosar eletrólito, mais especificamente cálcio e potássio. Hipocalemia é um problema, não com todos, mas com a abiraterona, porque isso pode trazer arritmia. Glicemia é importante porque pode ocorrer o advento de síndrome metabólica, desenvolvimento de diabetes. Risco cardiovascular de uma maneira geral, aquela coisa de meia hora de atividade física, 5 dias, e também a ingestão de frutas e verduras, o que é difícil para a gente, né? Nós, de uma maneira geral, estamos acostumados com essa alimentação que não é muito saudável. E com relação à saúde óssea, isso, densitometria antes e anualmente, conforme recomenda em CCM. Ok, perfeito. Além disso, haveria espaço nesse paciente, haveria espaço, na verdade, a indicação, como você colocou já muito bem em sua aula, da realização do teste genético, né, Andréa? Esse paciente Sim. merece uma investigação, não é isso? Todos os pacientes, qual o momento que você costuma indicar essa investigação genética? Já o diagnóstico? Todo paciente metastático, ele merece. Todo paciente, ao diagnóstico metastático, ele merece investigação genética, porque ocorre mudança de você saber o prognóstico dele, não só isso. Existem medicamentos que são, alterações que são preditoras de medicamentos que alteram a sobrevida desse paciente. Então, se você conhece alguma mutação, você pode dar um remédio direcionado para isso, o que é diferente de simplesmente fazer manipulação hormonal. Então, todo paciente metastático, próstata metastático, deve fazer. As outras indicações são o paciente que está localmente avançado, mas que tem um histórico familiar de câncer de ovário ou mama, também ele tem o maior risco de ter síndrome genética, com aumento de risco de desenvolvimento de câncer. Como eu te falei, dá para até encaminhar esse paciente, tem um estudo aberto, porque normalmente isso não é coberto, né? Essas alterações somáticas. O câncer de próstata, o plano de saúde não cobre, o paciente teria que investir. Mas tem um estudo que está aberto que tu podes encaminhar, eu te passo depois, e dá para fazer a pesquisa genética dele, para ver se ele merece alguma outra droga diferente do que simplesmente o bloqueio androgênico e novo agente hormonal. Certo, mas a princípio essa nova droga não seria nesse cenário ainda de sensível, né? Não, seria resistente, Isso. Seria mas é bom conhecer, né? Claro. E quando desenvolve, até poder aconselhar seus filhos, né? Aconselhar isso. Se for germinativa, né? Pode ter uma alteração somática e depois você dosa no germinativo. Exatamente. Ok. Então, esse caso foi realizado, como eu falei, há 2 anos atrás. Então, 2 anos, então, teve acompanhamento trimestral, houve uma queda importante do PSA, o paciente veio com bom jato, obviamente com disfunção, né, e fazendo pouca atividade física, pouco disposto, né. Não teve um ganho de peso significativo, houve uma pequena piora da glicemia e do colesterol, e o triglicerídeo se manteve similar, vem mantendo em níveis de castração, com PSA mantido como um valor baixo, né? Nesse caso aqui, Vladimir, você acha que, poxa, eu fiz a orquiectomia, tive uma boa resposta, a função renal do paciente melhorou, ele está, neste momento, assintomático, né? Tirando os sintomas sexuais, mas do ponto de vista de doença. Vale a pena aqui eu agregar agora um antiandrogênico, já que você colocou de maneira muito própria que a gente deveria utilizar essa informação que a gente tem mais nova nos novos antiandrogênicos? Ou você esperaria, por exemplo, uma evolução desse PSA para iniciar esses novos antiandrogênicos? Não, eu acho que o que mostra os consensos, as diretrizes e os níveis de evidência atual, você entrega esse doente para um oncologista clínico para começar o antiandrogênico de geração em melhores condições. Ele está com creatina que baixou, ele está urinando melhor. Então, assim, isso daí você não oferecer, é que eu acho que é uma prática médica hoje. Entendeu? Eu não sei se ele vai conseguir ter o acesso ao antiandrogênio de última geração, mas se ele conseguir ter acesso, isso vai depender do cenário de cada estado.
ou mesmo uma quimioterapia, eu não tenho a menor dúvida, as curvas de sobrevida são diferentes. E aí eu acharia hoje antiético você não oferecer. Perfeito, perfeito. Então, nesse momento hoje, com 18 meses, você também já ofereceria nesse momento, não é verdade? É isso que eu entendi, Sim, né? com certeza. Perfeito. Então, gente, esse era o caso clínico. Eu gostaria de repassar novamente a palavra ao Dr. Moacir. De antemão, gostaria de agradecer a participação de todos no evento, a disponibilidade do horário, né? E agradecer especificamente a SBU Pernambuco por todo esse compromisso que vem tendo com a formação médica e com a discussão de temas tão relevantes. Doutor Moacir, por favor, fique à vontade. Bom, gostaria de agradecer a doutora Andréa, logo pela apresentação brilhante aí. Como o Vladimir falou, foi uma aula bem objetiva, certo? Que o público aqui, a maioria é urologista, que a gente prefere assim, essa aula mais direta, para o foco realmente em como prescrever e nos efeitos adversos mais importantes. A doutora Andréa, queria agradecer em nome da SPU Pernambuco, também queria agradecer ao doutor Vladimir, tá? Urocologista, bem atuante, né, no cenário norte-nordeste e nacional. Um prazer ter você aqui, Vladimir. Tá? E doutor Renan conduziu brilhantemente aí essa reunião, a discussão de caso bastante interessante, que gerou bastante discussão. Tá? E também queria agradecer às telas, tá? Em nome de Juliana, tá? Pelo apoio que vem sendo dado continuamente à SBU Pernambuco. Tá? Então, gente, obrigado aí pela participação e também agradecer a todos que participaram aqui, né, que ficaram até o final, como ouvinte. Tá, gente? Então, obrigado a todos, boa noite, Por até a favor, sai próxima. daí. Boa noite, um abraço, tudo de bom.